Esse caso aconteceu em São Paulo. Começou como algo que muita gente já viveu. Uma discussão depois de sair. Só que dessa vez, não parou por aí. Em poucos minutos, virou um dos casos mais comentados do país. A vítima Tainara Souza Santos tinha 31 anos. Naquele dia, ela se encontrou com Douglas Alves da Silva, de 26. Segundo a investigação, eles já se conheciam. E o problema principal era que ele não aceitava o fim. Geralmente, esse tipo de situação não começa do nada. Vai acumulando, discussões, insistência, até chegar num ponto que ninguém segura mais. No dia 29 de novembro, Tainara e Douglas estavam em um bar na zona norte de São Paulo. Segundo relatos, o encontro começou normal, mas não demorou muito para surgir uma discussão. Testemunhas disseram que o clima foi ficando pesado, com troca de palavras e tensão visível. Em determinado momento, ela decidiu se afastar e sair do local. Só que a situação não terminou ali. O que parecia só mais um desentendimento continuou do lado de fora. E foi aí que tudo começou a sair do controle. Depois da discussão, Douglas entrou no carro acompanhado de um amigo que estava com ele naquele momento. Segundo a investigação, mesmo após a vítima já ter se afastado, ele seguiu com o veículo na direção dela. Foi nesse instante que, de acordo com a polícia, ela acabou sendo atingida. A partir daí, a situação mudou completamente de proporção. O que até então era uma discussão virou um caso grave, com consequências imediatas e que rapidamente chamaria a atenção de quem estava por perto. Ainda de acordo com os relatos reunidos pela polícia, o carro continuou em movimento após o impacto inicial. Pessoas que estavam na região começaram a perceber que algo estava errado, e a cena passou a chamar a atenção de quem presenciava aquilo. Foi nesse ponto que o caso começou a ganhar uma dimensão maior, não só pela gravidade do que estava acontecendo, mas também pela forma como tudo se desenrolou em poucos minutos. Depois do que aconteceu, equipes de resgate foram acionadas rapidamente. Tainara foi socorrida em estado grave e levada inicialmente para atendimento emergencial. Pela gravidade dos ferimentos, ela precisou ser transferida para o Hospital das Clínicas, onde ficou internada sob cuidados intensivos. A partir dali, começava uma outra fase desse caso, não mais na rua, mas dentro do hospital. Durante os dias seguintes, o quadro dela exigiu atenção constante da equipe médica. Tainara passou por várias cirurgias enquanto familiares acompanhavam tudo de perto, na expectativa de uma recuperação rápida. O caso começou a ganhar ainda mais repercussão com mobilização nas redes sociais e pedidos de apoio, inclusive para a doação de sangue. Enquanto isso, a investigação do lado de fora avançava. Com base em testemunhas e imagens analisadas, a polícia reuniu elementos para entender exatamente como tudo aconteceu. O caso passou a ser tratado como tentativa de feminicídio. Naquele momento, a repercussão continuava crescendo, com muita gente acompanhando cada atualização. Douglas Alves da Silva foi localizado e preso no dia seguinte ao ocorrido. Segundo as autoridades, ele foi encontrado em um hotel e encaminhado para a delegacia. A partir dali, o caso passou a seguir de dentro da justiça, enquanto a situação de Tainara ainda mobilizava atenção e expectativa. Durante esse período, a família de Tainara começou a falar publicamente. A mãe dela chegou a afirmar que acreditava que ele teve intenção de tirar a vida da filha. As declarações trouxeram ainda mais peso para o caso, que já era acompanhado por milhares de pessoas. Depois de 25 dias internada, Tainara não resistiu às complicações. Ela morreu no dia 24 de dezembro de 2025. Com isso, o caso deixou de ser tratado como tentativa e passou a ser registrado como feminicídio consumado. Durante a internação, a família acompanhou tudo de perto. Em entrevista, a mãe de Tainara falou sobre o que viveu nesses dias. A partir de agora, você acompanha esse relato. Quem era a Tainara? E a mãe se emociona. Fez nada, ela só ia embora pra casa. Diante da emoção, a mãe não consegue nem responder direito à pergunta do entrevistador. A irmã de Tainara fala sobre a sua saudade de momentos que jamais serão esquecidos.
Só de saber que nunca mais eu vou ver ela. Eu fico olhando nossas mensagens. A última vez que a gente se falou, escutando o áudio. A irmã de Tainara também se emociona a falar com o repórter. Relembra momentos com a irmã. Em seguida, Tatiana fala sobre honrar o nome da irmã e querer justiça. E que ela tinha uma missão importante. Eu acredito que ela não quer ver a gente assim e quer ver que a gente ouve o nome dela e faça justiça por ela e por outras mulheres também. Quando Tatiana fala em justiça, não é só sobre esse caso. É um sentimento que se repete em várias histórias parecidas, de famílias que passam por situações assim e querem que aquilo não fique impune. E também um pedido para que isso não se repita com outras mulheres. A missão dela foi ser quem ela era, né? Uma menina cheia de luz, alegre. O que você vai ver agora é o relato de uma das testemunhas que presenciou o caso naquele dia. E eu vi o barulho. E ela entra aqui debaixo do carro e eu tô gritando aqui de cima. Atropelou a menina, atropelou a menina. Ele dá uma ré, vai pra frente, tentando, tipo, se livrar do corpo dela, vai embora, né? Esse tipo de depoimento pesa muito em uma investigação, porque ele não vem de uma interpretação, vem de alguém que estava ali, vendo tudo acontecer. E isso ajuda a montar a linha do que realmente aconteceu naquele momento. Em meio a todo esse caos, o amigo de Douglas falou para ele parar o carro, mas Douglas não obedeceu. Eu falava pra ele assim, para o carro, a menina tá debaixo do carro. E ele não parava. No momento em que Douglas foi preso, veja o que ele falou sobre Tainara. Eu não conheço nem ela, Maria. Você não conhece ela? Não conheço. Você não é esse ficante dela? Não. Sei, tá tudo mentira na internet, senhor. Então qual que é a verdade? Douglas inventa outra conversa. Mente na cara, fala que nem conhecia Tainara. Em seguida, veja o que ele inventou. A verdade foi uma confusão que teve lá dentro com um cara que tava com ela. E quando ele saiu, ele falou que ia me matar. E quando eu virei a cor do carro que eu fui pra atropelar ele, não foi ela, não conheço ela não. O que Douglas não sabia é que sua família já havia confirmado que ele tinha um caso com a menina, sim. E isso foi totalmente contraditório à sua versão. Depois de tudo isso, a história de Tainara não terminou em silêncio. Familiares, amigos e outras pessoas se reuniram pedindo justiça. Porque para quem ficou, a dor não acaba com o fim do caso. E talvez o mais difícil de aceitar é perceber que essa não é uma história isolada. Hoje no Brasil, os números mostram uma realidade que assusta. Só em 2025, mais de 1.500 mulheres foram vítimas de feminicídio. Isso significa que, em média, cerca de 4 mulheres são mortas por dia no país. E quando a gente olha para os casos que não chegam ao fim, o número é ainda maior. Foram mais de 4.700 tentativas de feminicídios registradas no período. Ou seja, todos os dias dezenas de mulheres sobrevivem a situações que poderiam ter terminado em tragédia. E é aí que esse caso deixa de ser só uma história e passa a ser um alerta. Porque na maioria das vezes tudo começa do mesmo jeito. Uma discussão, um relacionamento conturbado, sinais que muitas vezes são ignorados. E quando a gente olha para tudo isso, a pergunta que fica não é só o que aconteceu com a Tainara, e sim quantas outras histórias ainda vão começar do mesmo jeito antes que algo mude.